Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Vamos trazer aqui mais um áudio falando sobre o exorcismo planetário. Vamos falar aqui sobre a Nova Atlântida, a limpeza da superfície, ou seja, da crosta terrestre. Vamos abordar também algumas coisas referente à anomalia primária que está sendo removida, as novas energias que estão chegando e o auxílio dos irmãos galácticos. Vamos falar também sobre os testes finais das mudanças e a consciência infectada por essa anomalia que havia se estabelecido sobre o nosso planeta. Então, quando falamos que a Terra passa por uma grande transformação, que nós chamamos de transição planetária. Algumas vezes foi abordado o tema transição planetária e foi dito que a maioria das pessoas que habitam este planeta maravilhoso chamado Terra não tem a mínima ideia do que é uma transição planetária. E é natural, pois a Terra nunca fez uma transição. Esta é a primeira vez. Transição planetária não é uma mudança de eras, como aconteceu tantas vezes anteriormente. Mesmo quando o nosso planeta vivia a Era da Luz, que eram 2 períodos dentro de 26 mil anos, sempre que entrávamos na Era de Aquário e na Era de Leão, o nosso planeta vivia uma era de 2160 anos, dita Era da Luz. E entre esses períodos nós tínhamos 5 eras de 2160 anos, que dá por volta de 10.800 anos de escuridão. Porque a Terra é um planeta de dualidade. Nós vivemos numa escola de almas onde o aprendizado é realmente criar na quase ausência de luz. Criar na quase ausência de luz significa que a nossa consciência é tão limitada que ela difere um pouquinho apenas dos reinos ditos inferiores, como o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Se tudo o que cria em todos os lugares da infinitude dos universos é a luz, porque a luz é consciência, a luz é informação, obviamente que num planeta de quase ausente de luz, a criação se torna muito mais difícil. Por isso, aqui neste planeta aportaram raças conhecidas e desconhecidas, que tinham uma grande capacidade de criação, muito mais do que outras raças. Porque tudo segue um plano divino, um plano da criação maior, que tudo sabe. Seria trágico enviar para a Terra raças que tinham pouca capacidade de criação, já que a luz aqui também era muito limitada. Eu gosto de fazer comparações, porque a nossa consciência absorve melhor a informação quando nós podemos comparar com algo. Se você tem uma empresa e tem um quadro de funcionários e resolve desenvolver um novo produto nesta empresa, nessa linha de produção, você vai escolher a dedo os teus funcionários quem é que vai assumir essa nova área, esse novo setor de produção, criar esse novo produto, desenvolver, fabricar de uma forma mais completa e de maior qualidade. De acordo com o trabalho,
sempre é designado o funcionário apto para aquilo. O Criador, que é uma consciência que tudo sabe, que tudo criou, sabe também o que colocar em cada mundo, o que colocar em cada lugar. E a Terra serviu até aqui, dentro de um limite chamado terceira dimensão, embora tivemos a quarta dimensão, que era um apêndice da terceira, onde as almas, após o desencarne, se dirigem para expandir um pouco essa consciência e fazer uma autoavaliação, como já foi dito. E é por isso que devemos entender a morte do corpo como uma libertação da alma para que ela possa sair da limitação e compreender-se a si mesma para poder se autoavaliar e traçar novos planos para o seu progresso dentro dessa evolução a que se comprometeu. Agora a Terra vai deixar essa dimensão para passar uma nova fase, onde a frequência mínima é de quinta dimensão. Deixaremos para trás, como já foi dito tantas vezes, um mundo de provas e expiações, e também da limitação de consciência, para entrar no mundo de regeneração, onde a consciência se expandirá a níveis inacreditáveis, ainda para a nossa consciência limitada. Este processo de transição planetária, ele tem um tempo estimado, uma janela de tempo de 3 séculos. 3 séculos representam 300 anos, mas não necessariamente exatamente 300 anos, porque são estimativas. O grande problema é que muitos entendem um pouquinho e acham que tal dia, tal mês vai acontecer e não se vê nada, porque as coisas são diferentes daquilo que nós imaginamos. Por isso temos que ter cuidado quando se recebe uma informação canalizada, de passar dentro daquele parâmetro que vem a informação. Não colocar algo como se fosse o descobridor da América, que fosse o próprio Cristóvão Colombo. Não é assim. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos trabalhadores da seara da luz que agora são ativados neste planeta para ajudar um pouquinho aqueles que ainda estão limitados na sua consciência. As informações que nós recebemos sempre dizem que a transição vai ser de uma forma suave, o mais suave possível, porque houve mudanças na psique, na atmosfera terrestre, suficientes para mudar a linha de tempo, que foi mudada lá em 2010, mas que começou a aparecer mesmo as mudanças a partir de 2012, quando o nosso planeta adentrou totalmente no cinturão de fótons, na era da luz. Então as canalizações dizem que a energia que a Terra está recebendo são as energias que vão ressuscitar ou fazer ressurgir a nova Atlântida. Às vezes a gente tem dificuldade de entender como a nova Atlântida vai voltar debaixo do mar. É uma possibilidade. Até eu acreditei há alguns tempos que poderia ter essa possibilidade de uma nova configuração geográfica do planeta e a Atlântida ressurgir sobre as águas. Mas o que eu tenho percebido nas últimas informações, que pode ser totalmente diferente essa interpretação. A nova Atlântida nada mais é que a energia cristalina que já havia se configurado há 13.000 anos atrás, quando passamos pela Era de Leão, e que
naquele período de luz, Atlântida brilhava como um cristal. A energia estava elevada e era possível fazer uma transição planetária. Daquela vez não foi conseguido porque não se atingiu uma massa crítica de consciências humanas suficientes para dar o tombo, como se diz, e transformar esse planeta num mundo de regeneração já naquela época. Agora, a nova Atlântida está ressurgindo, mas em termos energéticos. As informações também dizem que agora nada vai impedir a transição. Porque há, de fato, aliás, já foi conseguido esse número suficiente de consciências para manter essa nova linha de tempo e a transição definitiva da Terra. Então essa transição ela tem um período de 3 séculos e começou lá por 1750. Ela deve finalizar por volta de 2050. Alguns anos antes, alguns anos depois, isso é uma estimativa. Lembrando aqui que o próprio Chico Xavier afirmou em algumas vezes que presumidamente seria 2057, mas é um palpite, como se diz. Eu posso dar um palpite e não estar corretamente naquele ano, mas é uma data aproximada. Não há uma mudança brusca, porque são muitas coisas envolvidas. É uma humanidade inteira envolvida. É um reino animal envolvido, é um reino vegetal envolvido, é um reino mineral, é um reino elemental. São consciências, a própria consciência da Terra, que nós chamamos de consciência de Gaia, é uma consciência viva. Tudo tem livre-arbítrio e também tem proteção do plano maior. As mudanças estão acontecendo mais rapidamente no último século da transição, de 1950 para cá. E não é difícil observar. É óbvio que as pessoas que têm pouca idade não têm a lembrança, mas quem tem aí 50, 60, 70 anos ou mais, acompanhou esse tempo, as mudanças. Aquilo que começou a acontecer depois do segundo conflito mundial, do término dele em 45. As mudanças que vieram, mesmo limitadas porque tem um comando da não-luz que sempre esteve ali e sempre teve por propósito impedir qualquer coisa que ameaçasse as suas posições de comando. Mas mesmo assim, a humanidade foi avançando, principalmente em termos de consciência. E a energia que chega através do Sol agora não é mais a energia fotônica, a luz fotônica, ela é adamantina, ou luz gama. Ela tem uma configuração energética diferente, um potencial diferente. E se é a luz que cria, agora essa luz diferente vai criar coisas diferentes. Começando pelas energias que existem em todos os lugares, que começam a transformação e principalmente ativando fitas do nosso DNA que estavam inativas e também todos os reinos começam a receber essa nova energia e começam a sua mudança. Mas acima de tudo está a mudança da nossa consciência. Porque essa luz está dissipando véus, está permitindo com que a consciência se expanda e que ela possa atingir limites compatíveis com uma nova terra, uma nova dimensão,
como nós sempre dizemos aqui, tudo será diferente, porque diferente vai ser a nossa forma de ver, de pensar, de agir, de compreender e de ser. Aqui nós deixamos também um item que poderíamos resumir como o exorcismo planetário. O que é o exorcismo planetário? Bom, exorcismo é quando você exorciza algo, retira algo, dissolve algo, elimina algo. Dá um termo a algo que estava ruim, que estava obsidiando a nossa consciência, que estava reprimindo o nosso avanço como seres. Esse exorcismo planetário é muito abrangente. Tudo aquilo que não tiver frequência da nova Terra deixará de existir aqui, porque é uma coisa natural. Se a luz cria tudo, e a luz vai mudar, está mudando e vai mudar muito ainda, até o final deste tempo estimado. Vamos dizer aqui que não vai mudar amanhã. Haverá eventos com mais impacto, mas a mudança ela vai ser gradativa, suave, como a nova linha de tempo estipula. Na medida que a luz vai mudando, muda tudo o que existe nesse planeta. Novas espécies, tanto de animais, de vegetais, de minerais e tantas outras coisas, surgirão e outras desaparecerão. E o que estava sendo produzido pela luz antiga não será mais produzido, e o que está sendo produzido pela nova frequência de luz começará a surgir. A raça humana continuará existindo porque faz parte da Terra, assim como a raça, o reino dos animais e dos vegetais, mas vai haver diferenças na configuração energética. O corpo humano, que tem duas fitas do DNA, terá mais 10 ativadas. Passaremos a 12. É uma diferença monumental. Então, o nosso corpo humano será totalmente diferente. Por isso, nós temos aquelas informações já passadas aqui há bastante tempo, que na medida que nós entraremos na nova Terra, nós vamos mudar muitos hábitos, inclusive alimentares. Vamos nos alimentar cada vez menos de produtos materiais sólidos e cada vez mais de luz. Nossos corpos absorverão a luz como se fosse a respiração e abastece as energias que mantêm o corpo. Há uma estimativa, segundo algumas informações vindas de planetas que fizeram a transição, como a Terra está fazendo agora, que entre 100 e 200 anos após o término da transição, os seres que se alimentavam, como nós, de matéria, de produtos materiais, materializados, deixaram de se alimentar definitivamente de alimentos e se alimentam apenas de luz. Então todo o corpo humano passará por uma grande transformação, principalmente no seu sistema digestivo. Não é mais preciso ter aqueles 4 metros de intestinos, basta ter um palmo, como diz a informação que eu recebi um dia também. Um palmo, porque é suficiente pelos líquidos que ainda poderão ser ingeridos. Então o nosso corpo vai ficar mais enxuto, mais leve, não só em termos de peso, mas em termos também de frequência, principalmente de energia. O exorcismo planetário está exorcizando tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é
energia da velha terra. Por isso nós temos um corpo humano que ultimamente tem tantos sintomas. Estes sintomas que percorrem o corpo, porque de fato eles percorrem. Um dia dói um pé, outro dia dói um braço, outro dia dói a nuca, outro dia é o peito, outro dia é o quadril. Às vezes dói um lado do corpo, no outro dia dói o outro, um dia dói um braço, no outro dia dói o outro, e então dá para ver que não é um problema. Se fosse um problema, a dor seria localizada e continuaria ali. Como ela percorre, vamos dizer que é mais fácil identificar como um sintoma energético. Obviamente que ainda temos problemas de saúde também, é preciso estar atento, mas a maioria dos sintomas são passageiros, eles são aleatórios, não têm causa, então são sintomas da ascensão. O exorcismo planetário está levando toda a energia negativa e vai limpar também os nossos corpos físicos, vai abrir a nossa consciência e limpar o nosso histórico negativo, todos os nossos traumas, os nossos medos, a culpa, a mágoa, o ressentimento, tudo aquilo que nos causou dor. E vai finalizar esse exorcismo quando nós fizermos a limpeza do planeta, literalmente. A partir aí de 2030, mais ou menos, pouco antes, pouco depois, nós vamos trabalhar num mutirão para limpar o planeta, recuperar a energia pura do planeta, limpando os solos, a água, o ar, as florestas, os oceanos. E nós vamos também entrar num tempo de consciência nova, porque não adianta limpar e continuar sujando. Ninguém mais vai poluir nada. As consciências começam a entrar num tempo que elas próprias cuidarão de tudo, sem que ninguém precise dizer. Porque hoje a coisa está tão absurda que, se não é a dureza da lei, muita gente ainda abusa de tudo. Mas por que eu abusaria de um ato que vai prejudicar algo ou alguém, se eu faço parte desse algo ou alguém, se eu faço parte dessa casa planetária, se o planeta é a nossa casa? Mas é aquela consciência da disputa, da competição, do tirar proveito, do se beneficiar a si próprio em detrimento dos outros. Então tudo isso vai ser exorcizado. A competição, o desejo de poder, o ego inflado, o comando, o domínio, a repressão, os crimes. Tudo isso está sendo exorcizado, vai ser exorcizado. Os maus elementos, os maus políticos, os maus profissionais. Nós vamos ver realmente mudanças agora dentro de um tempo que é um verdadeiro exorcismo planetário. Não há o que fazer. E tem mais. Nós vamos ver, com essa mudança energética, eu disse aqui num áudio há pouco tempo, que agora nós iríamos ver, sim, o Apocalipse, as revelações. Aquelas consciências humanas que são já boas, serão ainda melhores, vão mostrar o seu melhor que nunca conseguiram mostrar antes. E aquelas consciências que se comprazem no mal, elas vão mostrar quem são e, ainda pior, vão se mostrar ainda mais más ou piores do que já eram. São os extremos. Muitos vão se elevar, porque a tendência da sua frequência é se elevar,
e vão fazer a sua ascensão, enquanto outros vão se afundar ainda mais na escuridão, a tal ponto que muitos enlouquecerão. Nós vamos ver pessoas influentes, conhecidas, porque aquelas que nós não conhecemos, não sabemos. As pessoas comuns ninguém dá muita importância, mas uma pessoa pública. Nós vamos ver pessoas públicas mostrarem uma demência incrível, enlouquecidas, insanas, porque elas vão mostrar o que são. E isso faz parte do caos final da grande mudança. Não tem nada de estranho nisso. Por isso não devemos nos preocupar tanto com isso, apenas observar e se posicionar como luz que somos, ou então vamos para o lado da avalanche daquilo que vai descer a ladeira e vai embora. Não há mais muitas escolhas, há apenas duas. Ascensiona ou afunda. Então o exorcismo planetário vai finalizar essa limpeza. Eu acho que todos têm uma ideia do que é um exorcismo, mas o exorcismo é realmente uma força que vem e retira o mal. É preciso. Porque esse mal que estava aqui, ele produziu uma coisa que pouco sabe o que significa, uma coisa tanto pronunciada ultimamente, uma anomalia primária. Essa anomalia, o próprio nome já diz, é uma anomalia. Primária por quê? Porque ela não foi criada agora, ela já existe há muito tempo, desde que a humanidade está aqui. Ela é criada pela psique humana. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, a nossa consciência cria uma anomalia de plasma, porque é plasmado tudo na atmosfera. O teu pensamento, o meu pensamento, a minha ação, o meu desejo, o teu desejo, tudo isso é plasmado, ou positivo ou negativo. Vai plasmar na nossa psicosfera terrestre e vai criar forma, vai criar energia, vai criar algo positivo ou algo negativo. Como a massa crítica sempre estava superior àquela parte negativa, a anomalia primária sempre existiu aqui. Como um fantasma, como uma assombração, como uma nuvem tóxica que cobria o planeta. E foi essa anomalia que foi usada pelos seres da não-luz que aqui aportaram há mais ou menos 350 mil anos e começaram a dominar e controlar a humanidade, aprisionando a humanidade. Essa anomalia primária está sendo removida, se é que já não foi removida. Se não foi, falta muito pouco. Junto com essa anomalia primária negativa, que se remove aqueles que produzem ela. Porque não adianta eliminar a nuvem escura na psicosfera da Terra, você continua aqui embaixo, produzindo fumaça negativa. Então, está sendo feita a troca de almas da Terra. Há bastante tempo, mas agora, como não reencarna mais ninguém que não tenha a consciência da nova Terra, aos poucos essa anomalia diminui até terminar, porque diminui aquele que dá energia para a produção dessa anomalia. Nós não sabemos como e quando vai terminar isso, mas não vai demorar. Porque aqueles que mais produzem
que são aqueles que têm poderes em suas mãos, já estão no seu final da remoção. Todas as entidades extrafísicas já foram removidas, as entidades do mal, negativas. Nós já falamos isso tantas vezes. Terminou a remoção das entidades extrafísicas, aquelas que ainda se compraziam no mal. Terminou ali por volta de 2022, vamos dizer assim, para estipular um tempo, mais ou menos. Ali começou a remoção dos encarnados. E nós vamos ver uma limpeza muito profunda. Aguardem. Estejam atentos, não se preocupem, continuem a fazer o que vocês estão fazendo hoje, faça o seu melhor, confie, acredite e saiba que tudo vai finalizar. Não tenha pressa, porque tem gente ansioso demais. Porque quando vai acontecer? Está demorando muito. Esta é a encarnação que finaliza a transição. Nós estamos nela. Vamos trabalhar, vamos apreciar o espetáculo. Você não termina hoje, termina amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Nós vamos ver as janelas de tempo, que já foi falado aqui tantas vezes. Tem uma que termina em 2025, tem uma que termina em 2030, outra em 2037, e uma lá por volta de 2050, 2060, que é a final. Nós vamos fechando uma a uma. Não tem problema. Porque eu quero ver a mudança. Não vai anoitecer a velha terra e amanhecer a nova terra. Isso não existe. Nós temos um tempo que vai levar em torno de 3 séculos e está acabando, está terminando. Isso é importante. Provavelmente nós estamos na 3ª encarnação também dentro da transição planetária. Então, não é uma coisa assim impactante que você vai ver como se fosse um espocar de fogos, onde você solta e já estoura e vê a fumaça se diluir. As novas energias que estão chegando na Terra que ajudam nesta mudança, porque tudo é energia, tudo é frequência. Não teria como mudar um planeta, como mudar um mundo, se nós não tivéssemos a energia favorável. Não há força nenhuma. Pode juntar aí os 7 bilhões de almas da Terra e fazer força, todo mundo puxando uma corda, mas não vai mover uma vírgula, de nada. Porque o que muda são as energias, são aquilo que produz a energia, a luz e consciência. Eu posso dizer uma coisa e pensar outra. Então não estou produzindo nada. Aquilo que eu digo, você não está embasado na minha frequência. Eu não posso produzir nada se eu não sinto. A palavra vazia, oca, não tem força. A palavra tem força quando ela tem sentimento, quando ela tem frequência, quando ela está baseada no sentir. É o sentir que dá poder à palavra, à ação. Essas novas energias que estão chegando também estão alinhadas com um auxílio que nós estamos recebendo de fora da Terra. Temos um amparo tão grande que ainda não podemos imaginar. Mas estamos recebendo o amparo de muitos irmãos das estrelas. Os irmãos galácticos que aqui vieram dar todo esse amparo. Não é só amparo aos humanos. Aliás, o amparo aos humanos é muito pouco. É o amparo para o movimento da frequência. Controlar essa frequência para que não haja grandes obstáculos, que haja problemas maiores. Desde esses pulsos solares que chegam, essas emanações
de massa coronária, que são categorias as mais elevadas, inimagináveis há pouco tempo. Supunha-se que uma categoria X lá destruísse quase tudo, e nós temos aí X9, que é o mais alto grau dentro do X, que é X é quase a última letra do alfabeto. Então, e está acontecendo a cada pouco. Esses dias mesmo recebemos várias. Mas o que acontece? Há alguém que está ali calibrando tudo isso. É como se fosse ir cozinhar alguma coisa no fogo. Tem que cuidar para que não queime. Ou fica queimado ou fica cru. Então vamos controlar numa temperatura mais ou menos adequada para que fique tudo certo. E assim estão fazendo essas naves, esses irmãos galácticos, amparando esse planeta nesse momento final da transição. Estão fazendo os testes finais, estão limpando essa anomalia, estão transformando aquilo que nós humanos não temos condições. Porque se nós não temos condições, alguém tem que vir aqui fazer o trabalho. E é isso que está acontecendo. Então essa anomalia primária, ela também é denominada de um plasma negativo, porque o plasma negativo é aquilo que nós plasmamos com a nossa consciência, com nossos pensamentos. Tudo que foi negativo aqui na Terra, as pessoas têm a mania de dizer, porque foi culpa da não-luz, dos trevosos que aqui vieram. Os trevosos apenas vieram aqui porque tiveram a permissão do Criador para serem contaminados com o nosso amor. O amor dos humanos, a raça humana, que é uma raça amorosa, para eles sentir um pouquinho de amor para tentar amolecer aquele coração endurecido que eles possuem. Eles se aproveitaram da psique humana. Acharam bom, tinha matéria-prima aqui para elaborar mais maldades, porque nós demos esse poder. Não foi eles que tiraram o nosso poder, nós demos o poder para eles. E é isso que nós temos que entender. Quando você tem um ataque espiritual, um obsessor que está me atacando, por que ele está te atacando? Porque você deu o poder para ele, você entrou na frequência dele. Eu trabalhei e trabalho com comunicação com entidades extrafísicas. Eu nunca vi, até hoje, nenhum caso de uma entidade extrafísica atacar aquele que está na frequência acima. Ele não tem condições. Ele não alcança. Ele só ataca aquele que está na sua linha de tiro, na mesma frequência. Então, hoje, eu sei que não tem mais obsessores. Hoje, os obsessores que nós ainda sentimos e vemos, é porque não entendemos e não vemos eles. A gente apenas sente aquela energia, aquela frequência, mas eles são frequências nossas, dos humanos. São os nossos monstrinhos internos, nossas sombras. Porque nós vivemos experiências dentro das nossas vidas todas, que nós exercemos aquela atividade do mal. Fomos obsessores, sim, de encarnados para encarnados, de desencarnados para encarnados e vice-versa. E até de desencarnado para desencarnado. O tempo todo. Sempre houve essa interação energética de frequência entre almas encarnadas e desencarnadas. Mas nós temos dentro de nós as experiências, os registros. A maioria dos sintomas que ainda muitos acham que são espíritos, são almas desencarnadas, nada são mais que as nossas sombras se manifestando para serem iluminadas. Aliás, não faz diferença nenhuma se é um fantasma, que é uma alma estranha ou se é uma sombra minha. Nenhuma tem forma física mesmo. É apenas uma energia. No fundo, não tem diferença. Por isso,
há confusão. Enfim, esse plasma está sendo retirado, todas as entidades da pirâmide foram removidas, estamos na remoção dos encarnados, aqueles que são os líderes que se comprazem no mal. Quem não foi está sendo levado, removido definitivamente. E depois vai ser a remoção daquelas almas, simples almas que ainda se comprazem no mal, como qualquer mortal comum. Tudo vai ser removido, porque a limpeza da superfície vai ser finalizada primeiro naquelas consciências humanas que ainda habitam aqui, e depois vamos fazer a limpeza daquilo que foi produzido aqui, através da psique coletiva, das ações coletivas, de toda a poluição, toda a anomalia primária que deixamos aqui. Vamos limpar o nosso planeta, vamos limpar a nossa casa. E é isso. Que tempo maravilhoso. Que tempo espetacular para se viver num planeta em término de transição. E você, e eu, e todos nós estamos aqui para experienciar isso. E isso é um privilégio. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos, porque é um tempo único, jamais será repetido neste planeta. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.